Sabe, quando a gente pensa em leis, regulamentos de um modo geral, tem sempre aquela expectativa de uma precisão quase cirúrgica. Ah, com certeza. É como uma engenharia, né? Exatamente. Se uma engrenagem microscópica ali fica fora do lugar, a máquina inteira simplesmente para. É tipo aquele negócio do inspetor de qualidade que vem com a prancheta, sabe? É, apontando o erro de um jeito bem frio. Frio e totalmente calculista. É um sistema binário. Ou tá certo ou tá absurdamente errado. E no fundo, admitindo ou não, a gente meio que gosta disso, né? Dá um certo conforto. A gente ama ter esse controle das coisas. Muito. A gente adora colocar a vida e até a fé nessas caixinhas previsíveis e seguras. Porque essa previsibilidade de um sistema rigoroso dá uma falsa sensação de que a gente domina o mundo ao redor. E, principalmente, que a gente controla o nosso próprio comportamento. Dá pra medir o sucesso, tipo, se eu sigo 10 regras, eu me sinto superior a quem só segue 9. Exatamente. O problema é quando esse modelo encontra graça. Pois é, e é aí que a gente abre as páginas da história no capítulo 6 do Evangelho de Lucas e bum! Essa máquina milimétrica de regras simplesmente entra em colapso total. O legalismo frio bate de frente com a realidade de Jesus. Totalmente de cabeça para baixo. A nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é explorar o que eu chamaria de a carta de amor de Deus rasgando a burocracia humana. Nós trouxemos fontes exegéticas e comentários pastorais incríveis para guiar a gente. Uma ótima definição. E para entender essa revolução que o texto traz, a gente tem que olhar direto para o primeiro grande conflito ali, a polêmica do sábado. O famoso dia de descanso. Isso. Era a instituição mais sagrada para a liderança judaica da época. Um campo de batalha teológico fascinante. E a cena que a gente vê é muito curiosa. Jesus e os discípulos estão lá, atravessando uma plantação de trigo, num sábado. E bate aquela fome, claro. Bate a fome. Eles começam a colher umas espigas, esfregam nas mãos para tirar a casca e comem. Daí os fariseus têm um verdadeiro surto. Um surto completo. Eles já apontam o dedo e acusam os discípulos de quebrarem a lei. Mas vem cá, por que debulhar um punhado de trigo era um crime tão terrível na cabeça daquela liderança? É que, para entender esse surto, a gente precisa ver como eles construíam as leis. A lei original de Deus dizia simplesmente para guardar o sábado e não trabalhar. Uma coisa simples, um presente de descanso. Exato. Mas os líderes, ao longo dos séculos, decidiram que a lei precisava de uma cerca de proteção, para garantir que ninguém nem chegasse perto de errar. Nossa! E o que eles fizeram na prática? Criaram nada menos que 39 categorias principais de trabalho proibido. Caramba, 39! Só para o sábado. Sim! E ficava pior, porque cada categoria tinha centenas de sub-regras. Então, para eles, arrancar o trigo era ceifar, esfregar nas mãos era debulhar, Que loucura! soprar a casca era padejar e colocar na boca era preparar uma refeição. Ou seja, um lanchinho rápido virou uma mega operação agrícola ilegal. Transformaram o descanso numa algema insuportável. E a ironia fica mais gritante no segundo evento. Logo em seguida, Jesus entra na sinagoga em outro sábado e tem um homem com a mão ressecada, paralisada. E os líderes estão lá, de braços cruzados, só vigiando. Só esperando para ver se Jesus ia ter a ousadia de curar o cara no dia sagrado. E olha o nível da cegueira espiritual. Curar uma mão não era uma emergência de vida ou morte. Então, para a regra farisaica, aquele homem deveria esperar até o dia seguinte para o milagre. Gente, preferiam ver o outro sofrendo. E o mais assustador é o coração dessa liderança. Eles vigiam Jesus para defender a regra do não trabalhar, mas internamente, na mente deles, já estão tramando matar ele. É uma hipocrisia enlouquecedora. Eles protegem o ritual mecânico a todo custo, mas violam o não matarás e o amor ao próximo. E aí, Jesus responde de um jeito magistral. Ele traz logo a história do rei Davi, né? Isso, Davi pregando os pães da proposição no santuário para alimentar os homens famintos. Pães que só os sacerdotes podiam comer. Jesus usa as próprias escrituras para desarmar o argumento deles, mostrando que Deus não é um burocrata irrazoável. A dor e a fome superam o ritual.
Ele até se declara o Senhor do sábado, né? Ele tem autoridade sobre o dia e faz aquela pergunta que quebra as pernas de todo o sistema. Ele pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar perecer? Exatamente. Ele destrói a ideia de que não fazer nada é ser santo. A recusa em fazer o bem quando a gente pode fazer já é praticar o mal. Nossa, a omissão não é virtude. Ao curar, ele restaura o propósito original de compaixão do dia de descanso. Fica claro que o sistema antigo estava totalmente falido. E havia uma necessidade urgente de um novo modelo. Pois é. Aí Jesus precisa formar a base da nova liderança. Ele sobe um monte e passa a noite toda em oração solitária antes de escolher os 12 apóstolos. Uma lição gigante de dependência, né? O próprio Filho de Deus busca a direção divina para uma decisão dessas. Mas confesso que tem uma coisa aqui que sempre dá um nó na minha cabeça. Ele ora a noite inteira em comunhão com Deus. E de manhã escolhe os 12. E no meio deles está o Judas Iscariotes. Como assim? Essa pesada. Escolher alguém com falhas tão latentes que iria trair de forma tão brutal. Pois é, essa é uma das tensões mais profundas do texto. Mas isso mostra que a graça estende a oportunidade a todos, sem exceção. O convite é real para todo mundo. Sim, Judas andou com a luz, viu milagres, recebeu autoridade. A semente da traição estava no coração dele, claro, mas a oportunidade de transformação foi dada de forma genuína. Ninguém vai poder dizer na eternidade que Deus não deu uma chance justa a ele, né? De jeito nenhum. E também mostra que fazer parte de um grupo próximo de Cristo não garante transformação se o coração continuar fechado. Uau! Isso joga muita luz sobre o nosso livre-arbítrio. E aqui é que a coisa fica, sabe, realmente interessante. Porque logo depois dessa escolha, eles descem para a planície e Jesus entrega aquele sermão famosíssimo. O Sermão da Planície, as Bem-aventuranças. O Manifesto do Novo Reino. Mas é um manifesto muito estranho aos nossos olhos humanos. Ele diz: bem-aventurados vocês, os pobres, felizes os que têm fome e os que choram. Subverte totalmente os valores do mundo. Demais. E ainda lança os ais, os lamentos contra os ricos, os fartos e os que riem. Sinceramente, a gente passa a vida lutando para fugir da pobreza e buscando riqueza e aplauso. Qual é a lógica divina de chamar a dor de bênção e a riqueza de maldição? Se a gente analisar isso só na nossa economia humana, soa como um contrassenso total. Mas a questão não é elogiar a miséria material em si. É a postura espiritual que isso gera. Como assim? O problema crítico da riqueza e do aplauso incessante é que eles criam uma carapaça de autossuficiência. A pessoa acha que não precisa de Deus. Ah, claro. O cartão de crédito já resolve todos os problemas imediatos, então para que depender do céu? Exato. É uma falência espiritual disfarçada de sucesso extremo. Já a pobreza descrita ali, seja a material, que leva à dependência, ou a pobreza de espírito, que é a humildade, isso quebra o nosso orgulho. O sofrimento e a fome nos esvaziam do nosso próprio ego. Perfeito. E quando você está vazio de si mesmo, abre espaço para ser preenchido pela realidade do reino de Deus. Entendi. Então, quando ele pronuncia os ais contra os ricos, não é uma praga raivosa? Não de forma alguma. É um lamento de profunda compaixão. Jesus chora ao ver pessoas abraçadas a riquezas que vão apodrecer, rejeitando a única salvação que importa. Ele está demolindo as ilusões que a gente usa para se sentir seguro. E uma vez que ele estabelece esse padrão, a gente chega no que eu acho que é o ensino mais radical de toda a Bíblia. É onde o meu orgulho bate na parede. Deixa eu adivinhar. O amor aos inimigos. Sim. Ele não diz tolere seus inimigos ou finja que eles não existem. Ele é muito incisivo. Amem seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Orem por quem os maltratam. Um padrão inatingível sozinho. E ainda remata com a regra áurea, de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Amar quem me elogia, isso é muito fácil. Até as pessoas mais más fazem isso. Mas como, humanamente falando, a gente ama quem tenta destruir a nossa vida ou calunia a gente? Essa é a grande crise da fé prática. E a resposta é bem direta. Não é humanamente possível. Achei que o problema fosse só eu. Não. Muita gente acha que o Sermão da Planície é uma palestra motivacional para a gente ser mais educado, e não é.
Jesus está apresentando o padrão moral do próprio céu. Que é o amor desinteressado. Exato. No grego, a palavra para misericórdia ali carrega o significado de perfeição, de maturidade plena. Ele diz para sermos misericordiosos como o Pai é. Mas como alcançar essa perfeição sem ser um hipócrita fingindo um sorriso? Entendendo que essa perfeição não é não cometer nenhum errinho na vida, mas ter esse amor inabalável. E a gente não tem isso dentro da gente. Nossa resposta natural ao ataque é luta ou fuga. É instinto de sobrevivência. Sim. A única maneira de orar de coração por quem nos calunia é passando por uma cirurgia espiritual. O Espírito Santo precisa agir de dentro para fora. O mandamento serve para mostrar a nossa incapacidade e fazer a gente buscar a graça de Deus, porque Ele capacita a gente para cumprir o que manda. Então o caminho não é fazer força para engolir a raiva. É se render a Deus e deixar o amor dele fluir através da gente, mesmo sem sentir vontade na hora. Perfeitamente. A graça capacita o amor. E, se formos honestos, o nosso maior bloqueio para a misericórdia nem é o ódio do outro. É o nosso próprio coração, né? O nosso maior inimigo é o nosso orgulho e o hábito terrível de julgar. E isso leva direto para aquela ilustração que Jesus faz, que é até cômica, do cisco e da trave no olho. Tá, vamos desempacotar isso um pouquinho. A imagem é totalmente absurda. É genial justamente por ser tão exagerada. Demais. Imagina a cena na cabeça. Um cara com uma tora de madeira imensa no olho, cego, esbarrando nas coisas e virando para o amigo com uma pinça imaginária dizendo: "Peraí, que eu vou tirar esse cisquinho do seu olho." É muito cômico, mas muito trágico. E antes da gente entrar no ar hoje, eu lembrei de uma história muito famosa. Tinha um pai que rejeitava absurdamente o namorado da filha. Dizia que o garoto era cruel, aproveitador, que ia destruir ela. E no fim das contas? No fim, o rapaz era ótimo, super correto, mas o que descobriram foi que esse pai na juventude era exatamente esse tipo de homem manipulador que destruía as namoradas. Por que a nossa mente faz essa cegueira de virar um auditor implacável do erro do outro? A psicologia de hoje chama esse de mecanismo de projeção. O mais fascinante é ver Jesus antecipando isso há milênios. A projeção acontece porque é uma fuga do doloroso processo de arrependimento. É bem mais conveniente olhar para o vizinho, né? Infinitamente mais fácil. Lidar com a nossa corrupção, admitir que fomos cruéis e que precisamos de perdão, fere mortalmente o nosso ego. Então a gente transfere o nosso lixo emocional pro outro. Exato. Apontando o cisco nele, a gente ganha uma sensação tóxica de superioridade moral. Como Jesus diz, é o cego tentando guiar outro cego. Os dois caem no buraco. E isso se conecta perfeitamente com o que ele diz logo depois sobre as árvores e os frutos. A analogia de que não há árvore boa que dê mau fruto. Porque a vida externa é só o reflexo do que está armazenado na mente. Se você não tirar a trave do seu olho, se for uma pessoa não curada das feridas, você só vai espalhar veneno por aí. Pessoas doentes espiritualmente adoecem os ambientes. Limpar o próprio coração primeiro é pré-requisito obrigatório. Caramba, isso não deixa pedra sobre pedra. A gente percebe que isso tudo exige uma decisão urgente. E a seção final de Lucas 6 aperta justamente esse botão de decisão prática, com a história dos dois alicerces. A famosa parábola dos construtores. Sim, o homem que cavou fundo e construiu na rocha, e o que construiu direto na areia. Mas, antes da parábola, Jesus faz uma pergunta que devia tirar o nosso sono. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? É uma cobrança direta. E o que me chama a atenção não é só a diferença da base, mas que a tempestade atinge as duas casas com a mesma violência. Esse detalhe é fundamental, porque ele desconstrói aquela falsa teologia de que seguir a Deus é garantia de imunidade contra problemas. A tempestade representa as crises, o luto, a doença, e ela não poupa o crente. Bate na rocha e na areia. A questão não é se a chuva vai cair, mas se a estrutura aguenta, né? E o que seria a rocha hoje em dia? O que é construir na rocha na prática? É agir sobre o que se ouve. A rocha não é ser religioso ou seguir uma tradição. A rocha é o próprio Cristo. A diferença entre salvação genuína e religião vazia é a obediência prática.
moldada pela graça durante as crises. É decidir amar o inimigo no meio da calúnia ou perdoar o cisco do colega no estresse do trabalho. A rocha não é ser religioso ou seguir uma tradição. A rocha é o próprio Cristo. A diferença entre salvação genuína e religião vazia é a obediência prática, moldada pela graça durante as crises. É decidir amar o inimigo no meio da calúnia ou perdoar o cisco do colega no estresse do trabalho. É habitar dentro da palavra mesmo e não só visitar de vez em quando. Olha, esse mergulho profundo tem um peso transformador enorme. E para a gente não perder nenhum detalhe dessa sabedoria, eu vou até ler direto aqui, sem pausas, um trecho fenomenal das fontes que estudamos. Ele resume as aplicações de um jeito que eu quero que ecoe exatamente assim na nossa mente. Acompanhe a profundidade disso. Aqui estão algumas reflexões baseadas nos principais temas do capítulo. 1. O amor aos inimigos, Lucas 6, 27, 36. Aplicação espiritual. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Isso nos desafia a refletir sobre como tratamos aqueles que nos prejudicam. Podemos orar por um coração mais compassivo e buscar oportunidades para demonstrar amor incondicional, seguindo o exemplo de Cristo. 2. O julgamento e o perdão, Lucas 6, 37, 42. Aplicação espiritual. Somos chamados a não julgar os outros, mas a perdoar generosamente. Isso nos convida a examinar nossas atitudes e a praticar o perdão em nossas relações diárias, reconhecendo que também somos recipientes da graça de Deus. 3. A árvore e seus frutos, Lucas 6, 43 a 45. Aplicação espiritual. Jesus fala sobre a importância de produzir bons frutos em nossa vida espiritual. Podemos refletir sobre quais frutos estamos produzindo e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a cultivar características como amor, alegria, paz e paciência. 4. Os 2 alicerces. Lucas 6, 46 a 49. Aplicação espiritual. A parábola dos 2 alicerces nos desafia a construir nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus, garantindo que nossa fé esteja firmemente enraizada nele. Podemos avaliar se estamos ouvindo e praticando as palavras de Cristo em nosso cotidiano. Aplicação espiritual. Essas aplicações espirituais podem servir como pontos de partida para uma reflexão mais profunda sobre como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, em Lucas 6. Um verdadeiro roteiro completo para a vida espiritual. E para consolidarmos tudo isso de forma profunda e verdadeira no nosso íntimo, eu convido quem nos acompanha a unir a sua mente e o seu coração a mim em um momento de entrega através desta oração. Querido Pai Celestial, agradecemos pelos ensinamentos de Jesus em Lucas 6, que nos desafiam a amar incondicionalmente e a viver com graça e misericórdia. Ajuda-nos a amar nossos inimigos e a fazer o bem sem esperar nada em troca. Dá-nos um coração perdoador, livre de julgamentos para que possamos refletir o Teu amor ao mundo. Que nossas vidas sejam como árvores que produzem bons frutos, enraizadas na Tua palavra e no Teu amor. Fortaleça nossa fé para que possamos construir nossa vida sobre o firme alicerce dos ensinamentos de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, com os corações alinhados por essa verdade maravilhosa, fica o nosso apelo aqui. Por favor, não deixem essa reflexão morrer nesse áudio. Nós vivemos num mundo sufocado por dedo apontado, cheio de orgulho e carente demais de empatia autêntica. Compartilhem essa mensagem de transformação. Manda no grupo da família, encaminha para aquele amigo que está atravessando uma tempestade emocional e precisa encontrar cura, perdão radical e esse amor ilógico de Cristo. A gente começou falando sobre a máquina fria do legalismo e terminamos vendo Jesus desmontar cada pecinha com pura compaixão. Para a jornada daqui para frente, fica a provocação construtiva. Quando o vento e a chuva baterem na nossa estrutura, qual vai ser o fruto que a nossa vida vai gerar? O julgamento ou o amor? A escolha do alicerce nunca foi tão urgente, e ela é inteiramente nossa. Um grande abraço a todos e continuem cavando fundo na rocha.